noite, todos vocês presentes. É uma satisfação, uma alegria enorme inaugurar essa exposição tão desejada, tão querida, fruto do esforço de trabalho de muitas pessoas. Né? Então, a gente realmente está muito contente e agradece enormemente em nome da Casa de Dona Yaya, do Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo, a presença de vocês aqui. De falar um pouco, assim, a gente está encerrando hoje, por esses dias, por esse mês, proximamente, a nossa gestão aqui na Casa da Dona Yaya, que começou em 22. E a gente estava recordando que quando eu cheguei aqui, em maio de 22, coincidiu com os achados, o anúncio dos achados arqueológicos do sítio Saracura Vai-Vai, e com as primeiras mobilizações. E assim que a gente, enfim, teve notícia, falou, a gente precisa conversar com as pessoas, precisa trazer assim, o que a gente pode fazer, como no caso de Yaya. E aí, com o auxílio de algumas pessoas, inclusive da Cláudia Muniz, que é a minha orientanda, hoje já doutora, conhecia pessoas no Vale, aí trouxemos e fizemos aí, setembro daquele ano, uma primeira reunião que se chamou Memória Negra no Bexiga, na qual vieram várias pessoas do bairro e pessoas envolvidas com a Memória Negra. Foi um evento muito interessante porque tinha música, apresentação, veio o Minhoca, da Capoeira, né, lá do Mestre Anemias, veio o Abílio falar das pesquisas, enfim, foi um evento muito interessante, foi um primeiro momento de apropriação, me parece, da ideia de memória negra que estava sendo dialogada pelo grupo que se reunia todas as segundas-feiras e consegue se reunindo até hoje. E isso tem uma conexão muito grande com a nossa proposta da gestão, que é estruturada em 3 eixos. Um é a gestão dessa casa e da memória da Dona Yaya, da qual nós somos guardiãs aqui na casa. O outro é a relação com o bairro do Bexiga, um dos poucos bairros tombados da cidade de São Paulo, com o qual as várias gestões dessa casa, há 20 anos que o CBC está aqui, vem estabelecendo parcerias diversas e com momentos maiores, de maior ou menor diversidade, mas ao longo desse tempo, no esforço, com ângulos e perspectivas diferentes, mas sempre nessa ideia. E o terceiro é o patrimônio universitário, que também é uma agenda do Centro de Preservação Cultural. Então, nessa frente do bairro, a gente faz ações muito diversas de conexão com o Bloco da IARC, a CUT, mas também com a União de Mulheres, mas também com a UVS, que faz atendimento com as escolas, que o educativo atende, faz parceria, uma série de ações com o bairro, mas essa parceria com o Mobiliza Saracura, ela foi acontecendo ao longo desse tempo todo. Nós fizemos um seminário, foi o segundo seminário Bexiga Território Cultural, foi feito em parceria com o movimento, mas também mais proximamente com o Vitor Próspero. Depois fizemos um curso aqui, uma oficina, junto com o Vai-Vai, para fazer um projeto, pensar um projeto lá no Antigo Cinema, que foi sediado aqui, enfim, vários acontecimentos, até que estamos hoje um pouco encerrando, né, encerrando e abrindo também, eu acho mais isso, né, encerrando o ciclo, mas abrindo, expondo um pouco do que foi essa trajetória de luta e de mobilização do grupo, que para nós, na verdade, vou passar a palavra para a Joana e depois para o Pedro e o Teus, e para todo mundo, mas para mim, particularmente, acho que para toda a equipe, foi uma oportunidade, como poucas aparecem na vida da gente, de poder, de fato, praticar um patrimônio na sua dimensão tão ampliada e tão próximo dos cotidianos, dos significados que a gente acha que o patrimônio tem que ter, né? Na conexão com o grupo, né? E a gente espera que essa exposição ajude, de fato, a dar ainda maior visibilidade e alcance mais gente na perspectiva de ter um museu memorial nessa perspectiva. Passa para a Joana, então.
vou falar contigo, daí eu posso falar depois eu volto. Então, a exposição, ela é fruto dessa possibilidade, desse trabalho continuado que a Flávia estava falando, mas também de uma outra ação que tem um caráter extensionista em vínculo com o ensino e pesquisa, que é o concurso Imagens do Patrimônio. E esse concurso teve 3 edições, a primeira dedicada ao patrimônio universitário e a segunda justamente que faz a matéria, essa exposição dedicada ao Vale do Bexiga. E a gente chegou a falar um pouco sobre o concurso, sobre a montagem da exposição, e depois eu volto para dar uma outra palavra. Sim. Bom, acho que para tratar primeiro do concurso em si, né? É isso, o título oficial Imagens em Patrimônio, concurso de fotografias do patrimônio cultural. Naquela primeira edição, que foi bolada ali em 2023, patrimônio cultural universitário. A gente tinha ali imagens, muitas delas feitas dentro do campus Butantã, da USP, né? Com uma disposição, um arranjo do ponto de vista da expografia muito parecido com o que a gente vê hoje, assim, essas grandes placas retratando as imagens vencedoras das menções honrosas, divididas nessas categorias que o Pedro acho que já pode esmiuçar um pouco melhor. Foi essa exposição, ela teve em cartaz de 24, né, 2024, até o começo desse ano, mas para falar bem a verdade, desde o, digamos, começo, meio do ano passado, a gente já veio pensando, e aí, quando veio, né, o resultado do segundo concurso de fotos com o tema Bexiga, a gente viu as fotografias vencedoras, as menções honrosas, e a gente viu a seleção que se formou, nos pareceu muito interessante poder convidar o movimento para poder participar também dessa nova exposição que a gente planejava montar, mas aí com os aportes, enfim, das reflexões deles, das considerações que eles tinham a fazer, de novo, como a Flávia colocou também, em decorrência dos achados arqueológicos lá do sítio, né, que Sarapira vai. E acho que esse convite, né, primeiro que foi uma alegria, eu acho que também ver a intensidade com que essa coisa se formou e se consolidou e com que deu certo, né? Com que andou, assim, foi um trabalho de fato colaborativo. Eu acho que, enfim, manifestação disso é o fato de que as duas exposições são, na verdade, um pouco a mesma, né? Os painéis, eles são lidos conjuntamente, as fotografias e as reflexões que o movimento propõe, eu acho que isso é uma contribuição muito legal. E a própria vitrine, né? Que também foi esse trabalho de mediação, de construção, entender o que podia ser, o que não dava para ser. Em determinado momento a gente pensou que poderiam ser os próprios achados, percebemos que depois, enfim, por outras questões isso não seria possível, entrou a possibilidade da gente fazer as fotografias dos achados arqueológicos, e aí o Pedro entrou de novo. Enfim, eu acho que esse é o resultado que a gente oferece, eu acho que é um resultado muito rico, que traz muito debate para a gente. Acho que explicando um pouco, né, a minha participação, começa lá em 2023, na primeira edição do concurso. O tema era a cidade universitária, recebi uma menção honrosa, né, tive essa honra. E aí, na segunda edição, eu fui premiado também na categoria lugares, se não me engano. E o concurso ele tem 5 categorias, que é celebração, objetos, edificações, saberes, lugares e formas de expressão. Obrigado. E aí, na terceira edição, recebi o convite da Flávia para integrar a equipe do concurso, organizar a terceira edição. E um dos trabalhos envolvidos nisso era organizar essa exposição do tema do ano anterior, que foi o Bexiga, né? Então, para mim, foi muito gratificante ter a experiência desde lá de trás, me inscrevendo no concurso, sendo premiado, e em seguida me juntando ao CPC, participando desse processo, foi muito bonito. Assim. Foram alguns dias, né, aqui no CPC, com o pessoal do Mobiliza, a gente pensando como seria essa exposição. Então, para mim, foi muito, muito interessante essa aproximação com o bairro, com a casa, e, por fim, as imagens, né, as fotografias dos achados, que eu acho que, como fotógrafo, é uma das coisas que eu mais me senti honrado. Assim, eu me agradeço muito a confiança do coletivo, do Mobiliza, mas também do CPC, para fazer esse trabalho que envolve muita coisa, que me emociona muito, que toca um tema que para mim é muito sensível. E agradecer também ao pessoal do Mobiliza pela confiança, pelo processo, todas as tardes
debruçados, entendendo como poderia ser essa exposição no trabalho, mas muito gratificante ver que isso deu certo, tá com mundo veio, né, trazendo as pessoas do entorno, do bairro, para contar a sua própria história, assim, no estilo dos vestígios, enfim. Acho que para fechar, então, eu acho que a coisa mais bonita de tudo isso é pensar o trabalho e o conhecimento em movimento. E ele como frutos em pontos, né? Em pontos de pessoas, de lugares, de experiências, de convivências diferentes. Acho que a universidade se enriquece muito com isso, e a gente fica muito contente de abrir a universidade também para o movimento e para as pessoas que reivindicam, né, esse lugar. A gente não está abrindo de graça, a gente está abrindo fruto de muita luta, de muita gente, de muito orgulho. E talvez, assim, a síntese de tudo isso seja justamente isso que o Matheus estava chamando a atenção, porque a exposição, a gente poderia ter feito uma sala CPC, imagens de patrimônio, e uma sala separada no movimento Saracura Vai, no visual Saracura Vai, a gente decidiu essa altura fazer junto. E aí, na hora que junta esses dois, isso tudo se refaz, os sentidos vão ver força, né? Então, dá para ver como uma imagem do patrimônio, várias coisas que estão sendo reivindicadas pelo Mobiliza estão sendo reconhecidas por outras pessoas que nem necessariamente conhecem, né, o movimento, participam do movimento, mas que identificam justamente aqueles valores, né, aquelas referências culturais. Então, eu acho que isso deu uma sinergia assim, muito potente para a exposição. É interessante ver ela do lado de uma exposição mais antiga, que é uma exposição que está feita pela gestão anterior ao CPC, que era da Marcona de Guilherme e Simone, professoras da USP, se não se forem, e conta a história da Yaya, que fala também do Bexiga, mas a partir de uma outra experiência, né, uma outra perspectiva histórica. Então, eu acho que essa é a potência e a beleza desse encontro e desse momento. E como o conhecimento, então, está em movimento, ele também é sendo fruto de trabalho de muita gente, de vários coletivos. Então, os coletivos já mencionado, a equipe do CBC, nós que estamos aqui à frente, mas a Ana Célia, o Pedro Timoto, a Bruna, cadê a Bruna? A Bruna, que é assistente, a Carmen, que está aqui no indicativo, o Gabriel, que é também da equipe que vai estar por aqui, a Daiane, esqueci de alguém, lembra de todo mundo. O Zé Carlos, que também é da manutenção, enfim. Essas pessoas que a gente citou, também todos os vigilantes que trabalham aqui com a gente. E, enfim, todo mundo que participou dessa experiência aí, que é uma experiência, e isso também é interessante, que ela vai gerar outros frutos, né? Então, a gente logo mais vai ter um livro, Imagens do Patrimônio, que vai recuperar as 3 edições, reunir todas as fotos. A gente acabou de lançar um livro revendo a história da Yaya e do bairro, que chama Uma Casa em Bexiga, onde já existe um artigo feito por pessoas que mobilizam e que contam também o pedacinho dessa história e desse movimento. E espero que a gente olhe outros eventos para Você vai pode fazer a comunicação. Por favor, nossa comunicadora. Bom, tá bem. Oi, gente. Fabiana, sou parte do Mobiliza Saracura Vai, um movimento que é formado por muita gente, né? Então, sou parte aí de temos dezenas de pessoas contribuindo desde junho de 2022 nessa reflexão constante e nessa luta, né, por memória e permanência negra no território do Bexiga, pensando o Bexiga como esse território negro popular que está em disputa e a gente tem essa luta pela frente. Então, desde junho de 2022, quando a gente tem, a gente se organiza, né, a partir desses achados arqueológicos, né, do sítio arqueológico encontrado na obra da linha 6 do metrô, na antiga quadra do Vai-Vai, desde quando a gente se organiza, desde a gente começa um processo reflexivo que hoje a gente pode ver, eu acho que traduzido um pouco nessa exposição. Então, assim, há um ano a gente começou a pensar essa exposição a convite do CPC, da Flávia, e esse que a gente tem aqui é resultado do trabalho de um ano, mas para além, assim, é resultado de um processo reflexivo nosso, coletivo, né, enquanto movimento social,
de mais de 3 anos, de 3 anos e meio. Então, assim, tem muita pesquisa aí, tem muita história que é trabalho coletivo mesmo. E para a gente, eu acho que é uma grande alegria pensar, justamente quando a gente vê essa exposição, né, nessa conexão, nessas conexões na cidade não fragmentada, né, que a gente está unindo, né, a gente está unindo esses achados arqueológicos, esse debate sobre o que foi encontrado de tanto tempo, com as histórias das pessoas da velha guarda do Vai-Vai, com as histórias de moradores antigos, né, com histórias que estão ali contadas no vídeo e que estão também fotografadas, né, nos painéis que vocês veem lá no Solário. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente pensar nesse bairro de forma permanente, continuada, com história, né, com pessoas que defendem essas histórias e não simplesmente uma coisa foi encontrado no sítio arqueológico, né? Isso tudo tem relação. A gente não pode perder a dimensão dessas relações, né? Desses fios que são tecidos aí, que eu acho que são muito bem contados pelas pessoas que foram entrevistadas, né? Pelas pessoas que estão ali retratadas, né? Ali tem uma memória oral muito potente, tem uma história muito potente, e que nem sempre a gente vê isso escrito, nem sempre a gente vê isso visível e tal. Então, acho que para a gente é uma oportunidade grandiosa de poder contribuir, colaborar com isso, né? Enquanto movimento, eu também, enquanto moradora do bairro, enquanto barbaiense, enfim. É isso, pessoal. Eu sou Solange, nascida e criada no bairro, sou do movimento histórico da Vai-Vai, sou conselheira do Parque do Rio Bexiga, eleita nessa transição em 2007. E, enquanto movimento, eu acho que essa exposição diz muito do que foi o movimento desde a criação até agora. A conexão que a gente teve, não só com o nosso passado, com os nossos achados, mas, em geral, com o pessoal do bairro, os moradores do bairro. Eu acho que todo sucesso se deve, em termos de pesquisa, a gente ter essa conexão com o bairro. O Bexiga não se perde, né? O Bexiga é muito limpo, então não adianta você pensar numa coisa e não saber com quem, a rua que você anda, com quem você está falando, quem é o seu vizinho. A gente tem muito essa coisa. Quando a Adriana coloca, eu sou morador e sou vai-vaiense. Não tem muito o que fugir. Então a gente tem essa conexão e procura ter com os coletivos, com todos os coletivos e moradores, essa união para que a gente possa restaurar a nossa história, né, dentro do bairro. A história negra no bairro é muito forte, porque a nossa história veio antes da imigração para cá. A gente é originário aqui no bairro, se a gente for contar, recebeu todos os que vieram muito bem, agregaram. Hoje no Bexiga a gente tem uma população de nordestino, de italiano, o bairro é muito diverso, né? Mas a raiz ainda é negra, permanece negra, ainda é muito potente no bairro. Então, por que não contar essa história? Por que não conhecer essa história? O quilombo, para mim, foi o que aconteceu. O sítio foi o que aconteceu de melhor, sabe? Eu acho que esse resgate, para a gente ter um entendimento, trabalhar com pesquisa nesse setor de uma coisa que sempre foi ignorada, sempre foi abafada, sabe? Trazer isso à tona, para mim é muito importante. Eu acho que é isso, pessoal. A gente ainda tem gente para falar, mesa da velha guarda. Gostaria de dar esse espaço, mas a sensação é maravilhosa. Gostaria de agradecer o pessoal do CPC, que deu oportunidade, o pessoal do Mobiliza, que sempre se mobiliza em tudo, indiferente do GT que a gente esteja trabalhando, né? E, em paralelo, gostaria de citar aqui um dos nossos colaboradores, que não pôde estar presente, foi uma perda muito grande para a gente, foi o Rubens Crispim, que era do nosso GT, estava trabalhando com a gente, né? E captação de imagens, e sofreu um acidente aéreo, e a gente acabou tendo essa perda, mas ficou a imagem dele aí para vocês observarem algumas captações de imagem que eles fez nessa exposição. Então a gente agradece muito os presentes e os que não estão presentes. E bem a velha guarda.
de um modo geral, é difícil levantar sem agradecer todo mundo, porque sempre tem mais um, tá, gente? Não sei se eu vou encerrar nisso. A gente tem um agradecimento especial também à mãe Jennifer, que colaborou muito com a gente, principalmente no sentido religioso, né? Para a montagem da vitrine. Então, ela teve uma disposição muito grande e colaborou muito com a gente para isso estar acontecendo. Entre outras pessoas, que eu devo estar esquecendo de citar alguém, mas com certeza todos esses são colaboradores do Mobiliza, tá? Se esqueci alguém, é sempre alguém que colabora com a gente e está sempre junto com a gente. Nós gostaríamos de agradecer o carinho, essa dedicação que vocês têm pela velha guarda, né, por nós. A gente chega até a ficar emocionado. As fotos ficaram maravilhosas, o trabalho de vocês sem palavras. Agradecer a Solica, agradecer a Nina de Amarelo, minha amiguinha, desse seu nome, desculpa. Agradecer a todos vocês. E dizer para vocês que a velha guarda, né? Vou falar em nome da velha guarda, nós estamos aqui para defender, para ajudar a defender tudo isso que vocês estão fazendo, que vocês precisarem da gente, pode ajudar a gente. Só um minutinho, pessoal. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Ai, desculpa. Imagina, mas só que vocês se apresentar agora e depois a gente se apresenta, para que o pessoal fala. Betânia Foca, presidente da Velha Guarda do Rio. Meu nome é Cida, sou porta-estandarte da Velha Guarda do Rio. Meu nome é Júlia, eu sou a Eva, vice-presidente da Velha Guarda do Rio. Eu sou o Tobias da Vai-Vai. E eu sou a Paulette da Vai-Vai e Condomínios. Eu sou o Luiz Carlos, das Mercedes, fundador do Nordeste, sou Genésio, Marisa do Guaianó. O nosso vínculo com a Vai-Vai é total, é amor, é respeito, é carinho. E, só a gente, quem é Vai-Vai mesmo, sabe o que o Vai-Vai representa para a gente. O amor que a gente tem por essa escola. Uma senhora de 96 anos, que merece todo o nosso carinho, o nosso respeito, e que, de repente, o progresso acabou por tirá-la do nosso chão. Então, isso daí doeu muito, a gente está doendo, machucou muito. E a gente quer fazer o quê? Tentar resgatar o Vai-Vai Bela Vista, Vai-Vai Bexiga. E vamos à luta, porque a gente tem certeza que vamos conseguir sustentar nossa escola. E vamos contar com todos, belavistanos, todos que podem nos dar um respaldo para que chegamos ao nosso ideal, que é estar no nosso bairro novamente. Eu vou falar por mim, rapidinho, porque ela já quer falar. A Cefinha é a diretora da CIEMA, uma das fundadoras da Escola de Vai-Vai. Ela tem essa carinha feia assim, é muito boazinha. O meu vínculo do Vai-Vai vem de infância, através dos meus pais. E o Vai-Vai, assim, não só para mim, que não para Cidinha, para a Copa, na verdade, o nosso investimento, a nossa vida, nossos amigos, a família, tudo é um conjunto. E o que nós esperamos dessa saída nossa do Bexiga é que realmente tem um jeito de a gente voltar para o Bexiga, né? Porque o Bexiga é a raiz, o Bexiga é a nossa raiz. Foi aqui que nós conhecemos a Escola de Vai-Vai, aliás, o Cordão, e é aqui que nós queremos continuar. 3 minutos. 3 minutos. Bom, primeiramente, queria parabenizar vocês pela iniciativa de contar a história da gente, né? Valorizar esse nosso passado, presente, porque isso vai justificar um futuro melhor. Sobre a nossa saída fisicamente do bairro, né? Fisicamente, que eu digo
quadra. Eu acho que em breve nós teremos surpresas, se Deus quiser. Se depender de mim, a gente volta para cá. Não é promessa, não. É uma profecia, eu acho. E que eu tenho certeza que nós vamos arrumar uma forma de voltar aqui para o Bexiga. Porque é aqui que está a nossa história, o nosso DNA. Não tem como tirar a gente. A Dona Irã dizia que Bexiga, é Bexiga, não é Bexiga. Pode corrigir quem escrever Bexiga. É Bexiga. A Dona Irã disse uma vez. A Alice Regina perguntou para ele, o que é Bexiga? E dava risada, porque eu não sabia. Falei, Bexiga é o apelido de um bairro que se chama Bela Vista. Então, quer dizer, é Bexiga. E a gente não saiu do Bexiga, a gente continua aqui sim. Eu sou a Claudete, filha da Dona Odete, sou Genésio. Eu venho desde a época de bordão, da escola, que eu comecei a desfilar de 3 para 4 anos. Hoje eu tenho 70 anos de Vai-Vai, graças a Deus. E vou morrer na Vai-Vai. Estou emocionado. Isso, pode falar. Anos é assim, né? Eu não via a Vai-Vai assim, tipo assim, não é que me viu que eu fui gerado na Vai-Vai. Eu estou com 80 anos, há 79, 80 anos agora, a gente vem participando do Vai-Vai desde sempre, desde o ventre, a minha mãe que é minha irmã, Claudete, né? Então, o pai Genésio Paris, foram os maiores de São Paulo. Então a gente tem uma história assim, pé rachado, chicrete, soldadinho. Nossa, uma história, começo, meio, não tem fim não. Então, é isso. Sou da velha guarda e é uma honra para mim fazer parte da velha guarda do Vai-Vai, exatamente por isso. Eles deixaram de colocar que a maioria nasceu no Bexiga, né? Então, o Vai-Vai para a gente não se coloca como uma coisa que a gente adotou. A gente só conheceu o Vai-Vai. Então, nosso amor pela escola é um, né? Não tem como tirar do coração, porque quem nasce aqui no Bexiga tem que ser Vai-Vai. Porque você já começa sendo gerado como o Luiz citou aqui. Você já vai na barriga da mãe, aí sai da barriga da mãe, vai criar teu filho lá, teu neto lá. É uma descendência, né? Então, não tem fim, não tem fim. Não tem fim mesmo, porque a geração vai passando. A escola fisicamente pode não estar no bairro, mas o amor pela escola, e a gente sente que não tem Bexiga sem Vai-Vai, nem Vai-Vai sem Bexiga. Então, se depender da gente corre, a gente está na rua, os nossos descendentes conhecem esse chão. E para mim, mais forte enquanto escola, saber que a gente foi parar na quadra lá embaixo, não no acaso, era exatamente em cima do quilômetro. A gente desceu para a quadra em 74. Então, era um terreno abandonado e nós não tínhamos a ideia que aquilo ali havia sido o quilômetro Saracura. Quer dizer, ele estava esperando a gente, braços abertos. E aí foi só tirar a Vai-Vai, não aparecer, porque se a Vai-Vai não saísse, uma coisa vai puxar outra na ancestralidade. E isso é muito novo, porque precisou o Vai-Vai sair para a gente voltar às nossas raízes, que remete ao Sankofa, na minha camiseta, sempre olhando ao passado, para a gente reformular e ter um novo futuro. Um novo futuro do Vai-Vai vai dizer aqui, gente. Se quiserem compromisso. E um detalhe, uma coincidência. Nós estamos em 2026. Eu assumi o Vai-Vai em 2006, fiquei 4 anos e vivemos bons momentos. Então são 20 anos já que eu virei presidente da Vai-Vai. Nunca tive essa pretensão de fazer parte do meu projeto. De cantor virei presidente. E tivemos bons momentos, né? É isso, gente. A gente agradece. Obrigada. A gente que agradece. Vocês que agradecem.